Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando, de Itararé, interior de São Paulo, e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho a respeito de um capítulo de um livro muito bom, muito necessário na nossa estante de obras espíritas, que é o livro Fonte Viva, do nosso Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo que nos foi proposto, mais especificamente, é o capítulo 46, que tem o título Na Cruz. Esse capítulo é aberto com um trecho do Evangelho de Mateus, onde nós lemos a seguinte passagem: Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Como falei, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 42. E a partir daí, Emmanuel nos deixa um pequeno texto, discorre a respeito. E nós vamos ler então esse texto, que, como eu disse, é curto, mas muito profundo, como sempre. Escreve Emmanuel, psicografia de Chico. Sim, ele redimira a muitos. Estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. Que coisa linda, né? Bom, para início das nossas rápidas reflexões, vamos pensar um pouco no que simbolizava a cruz para a humanidade, para a Terra, para nós encarnados. A cruz era um sinônimo de punição. Punição para aqueles que se atreviam a sair das fronteiras da lei. Mas não era uma punição qualquer, era uma punição vergonhosa. Era uma punição que deixava a família daquele criminoso também envergonhada. Aquilo pesava moralmente não só para aquele que morreria crucificado, como também para os próprios familiares.
A cruz era uma punição muito violenta, que demonstrava a crueldade do homem na intenção de punir aqueles a quem ele decreta que falharam na vida. Então era uma punição vergonhosa e cruel. Essa é a representação para nós do plano material, do que seria uma morte por crucificação. E a gente vê isso em outros trechos de obras da própria doutrina, como em Paulo e Estevão, por exemplo, quando o jovem Saulo, lá na primeira parte do livro, ao ouvir que havia um novo profeta na então Palestina, havia um novo profeta que, embora tivesse sido morto há algum tempo, deixava para a humanidade um novo rastro de orientações. O jovem Saulo então ri, irônico, gargalha, dizendo que era impossível. Quando é que sairia um profeta da Galileia, um estado que era vitimado por preconceito? E além disso, que profeta seria esse que havia morrido de modo vergonhoso na cruz? E é claro que Saulo, então, ainda sem entender o que era a realidade, ao final faz com que todos os seus amigos riam juntos. Quando é que um profeta seria possível padecer desse modo, de uma maneira tão infamante, tão vergonhosa? Amélia Rodrigues, naquela coleção belíssima, Amélia Rodrigues Espírito, que ela nos deixa pela psicografia do Divaldo Franco, em uma das suas obras, ela nos conta, ela nos traz alguns detalhes da crucificação do Cristo. Ela diz que Jesus colocou a cruz no ombro e começou a sua via crucis em um momento onde o sol era abrasador. A sua marcha começou às 11 da manhã. O trecho foi de 400 metros. O sol passava de 40 graus. E a cruz pesava 70 quilos. Imagine todo esse contexto sendo vivenciado por um homem que havia passado a noite em claro, sendo humilhado pelos guardas, sendo jogado de um lado para o outro, apanhando fisicamente. Então esses 70 quilos, que para qualquer um de nós já seria um peso considerável, pesava 10 vezes mais. Amélia Rodrigues. E o Cristo levou a sua cruz, carregou a cruz, aquela que seria o veículo da sua punição, ele a carregou nos ombros, conforme a determinação da lei dos superiores da época. Muito bem, mas e aos olhos do Espírito? Nós vimos aqui o que é a cruz, o que foi a cruz, pelos olhos do mundo material. Vimos aqui duas curiosidades, duas lembranças de dois detalhes a respeito dela. Saulo zombando de um profeta que morre crucificado, isso é impossível, isso é vergonhoso demais. E Amélia Rodrigues nos dando notícias, nos trazendo informações daquele momento, sobretudo do início da crucificação. Mas e aos olhos espirituais? O que representou e o que segue representando a cruz de Jesus Cristo, a sua crucificação? Se há uma palavra que compreenda bem toda essa situação, e que obviamente não foi encontrada por mim, quem sou eu, mas sim conforme nos falam os próprios Espíritos benfeitores, a palavra é renúncia. Renúncia plena. O que é uma renúncia plena? É quando você deixa de ter vantagens para si próprio, abrindo mão de situações que lhe trariam benefícios, a benefício de outrem.
em prol de outras pessoas. Você deixa de ter vantagens e benefícios, sabendo que até receberá prejuízos, mas para que outros se beneficiem. E Jesus não fez isso forçadamente, não fez de má vontade, porque muitas vezes nós renunciamos, mas não querendo renunciar. Fazendo porque algo maior acaba pesando, mas honestamente a gente renuncia de má vontade. A renúncia real, verdadeira e plena, ela é feita com sentimento positivo. Jesus renunciava então a possíveis facilidades, a benefício de todos nós. E isso entraria para a história, conforme nos fala Joana de Ângeles no livro O Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda. A cruz seria para sempre um símbolo de amor e um símbolo também de conexão entre Jesus e nós. A cruz é a renúncia de alguém que poderia ter fugido de toda essa dor, de alguém que não precisava passar por toda essa dor, mas entendia que para dar o testemunho, esse testemunho, e para que ele ficasse, se tornasse perpétuo, esse testemunho teria que ser através daquilo que nós compreendemos ainda como dor, como sacrifício que maltrata. E é isso que Jesus fez. Não precisando padecer, padeceu, para demonstrar que libertação real do Espírito só chegaria através da renúncia de nós próprios a benefício da humanidade. Nos mais variados momentos, nos mais variados sentidos. A vivência da caridade em todas as suas performances. Lembrando que caridade, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, ela é a benevolência para todos, a indulgência perante as faltas alheias e o perdão das ofensas. Aí nós estaremos renunciando ao homem velho e realmente abrindo portas para a passagem desse homem novo, desse homem elevado, que está dentro de todos nós, pedindo passagem. E nesse processo nós vamos precisar renunciar. Renunciar momentos de acomodação, renunciar instantes de um prazer particular e pessoal, renunciar às exigências do eu primitivo, renunciar os egoísmos que ainda nos pulsam forte, a benefício do próximo. Os momentos, como falei, serão os mais variados durante o dia. Desde situações muito singelas, como a liberação dos microperdões, como nos diz André Luiz. Perdoar rapidamente aquela atendente da loja que não foi gentil. Perdoar imediatamente aquele outro motorista que nos fechou e nos fez cara feia e saiu com os pneus cantando. Isso é um ato de renúncia. Nós assumirmos uma pequena cruz naquele momento, que não se compara à cruz do Cristo, obviamente, mas de algum modo guarda em relação a ela uma analogia. Nós carregarmos a cruz naquele instante, de suportarmos o desejo de retribuir a grosseria, de ir atrás daquele motorista e dizer barbaridades para ele. Não. A gente coloca a cruzinha no ombro e leva por alguns instantes. Daqui a pouco ela some e nós sentiremos o alívio de termos bem vivenciado uma lição. Cruz para os espíritos é renúncia de si próprio, entenda-se renúncia, no nosso caso, dos velhos egoísmos, das velhas exigências, do modo de pensar inalterado e que tem certeza que está correto, quando na maioria das vezes está equivocado. Mas voltando a Jesus, vejamos, ele era punido com um final ultrajante, infamante e vergonhoso. Ele aceitou esse final, sabendo da mensagem que esse final traria para a humanidade. Mas ainda assim, por ter sido punido por muito amar e por ser quem já era, atentemos aos trechos que o Emmanuel nos realça o seguinte:
Ele morreu crucificado. Primeiro, mas morreu em pé. Símbolo de dignidade, de elevo, de firmeza. Morreu em pé. Morreu de braços abertos. Olha que bonito. Símbolo de abraço. Foi punido pela crueldade humana, mas abraça essa mesma humanidade, sabendo que ela ainda tem muito a melhorar e precisa ser perdoada nesse instante. Ele abraçava a humanidade, a mesma que o havia decretado a cruz infamante. Acima do chão. Ele morreu afastado do chão. Quer dizer, ele não estava no mesmo nível daquele pensamento menor, egoísta, vaidoso, que não reconhece os benefícios que lhe alcançam dos demais, ou pelo menos da grande maioria que assistia à sua crucificação. Seus pés não estavam mais no chão, ele se elevava. E por último, a sua cabeça era a mais alta, se comparada à cabeça de todos os demais que estavam naquele cenário triste aos olhos do mundo, mas belíssimo aos olhos do Espírito. Ele estava acima, e sua cabeça, ensanguentada e portando uma coroa de espinhos, era a que mais se conectava com o céu, pois era a que mais se aproximava do céu. Era a que mais chegava perto de Deus. Que coisa bonita. Trazendo para as nossas atuais condições, nós que ainda somos tão pequenos, lembremos o que nos fala Emmanuel na reta final do texto, né? Que nós precisamos entender que temos que transformar a nossa dor em auxílio, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Em relação a isso, eu tenho um exemplo vivenciado já há vários anos, onde certa oportunidade, eu sempre falo disso quando o momento permite, nós fomos, eu e minha mãe, visitar uma familiar que havia passado por uma cirurgia muito delicada, muito invasiva no aparelho digestivo. Uma cirurgia que o pós-operatório, a recuperação seria lenta, seria dolorosa, porque realmente tinha sido algo muito grave. E pensamos, eu e minha mãe, vamos levar o Evangelho à nossa criatura querida. Vamos levar a palavra de Jesus, vamos consolá-la, vamos confortá-la. Eu e minha mãe, saudáveis, num sábado à tarde, bem alimentados, arrumadinhos, fomos então, eu e minha amada mãezinha Ana Lúcia, visitar essa tia-avó. Ela já com idade um pouco avançada, estava acamada, falava com dificuldades. E é claro, conversamos um pouquinho, fizemos a oração, colocamos aquele copinho com água no criado mudo, o clássico, né, que todos conhecemos tão bem os seus benefícios. Mas ao sairmos de lá, a minha impressão era fortíssima de que quem havia recebido o Evangelho tínhamos sido eu e minha mãe. Por quê? Porque era impressionante a serenidade, a resignação e a fé serena que aquela familiar portava naquele instante. Ela carregava uma cruz pesada, iniciava um processo que demoraria muitos anos no combate àquela doença, que havia sido, em boa parte, tirada na cirurgia, mas ainda haveria uma necessidade de um tratamento longínquo. E ela estava numa paz impressionante. Ali foi um exemplo de alguém que carrega a sua cruz e, demonstrando resignação, serenidade, fé real, contagia a todos que estão à sua volta. Nós, eu, minha mãe e mais 2 ou 3 que estavam ali presentes na visita, nós saímos dali com uma lição inesquecível. Aquela familiar trabalhava para Jesus, ela estava na cruz naquele momento.
A dor era grande, as expectativas não eram as melhores para o futuro, mas ela estava conectada com o alto. E ela tornou-se então para nós, naquela tarde inesquecível, um exemplo de renúncia, de quem renunciava a si próprio, porque ela poderia estar amarga, mal-humorada, não querendo receber visitas. Poderia estar num quarto escuro, entendendo que a vida havia chegado ao fim, e que fim era aquele, um fim doloroso, trágico. Ela não mereceria aquilo, mas ela renunciou a tudo isso e resolveu demonstrar o que seja a fé para aqueles que a visitassem. Esse é o convite para todos nós. Demonstrarmos que mesmo quando estivermos carregando as nossas cruzes, que todos carregamos mais cedo ou mais tarde, de um momento ou em outro, cruzes de variados tamanhos, pesos e níveis, ainda assim nós podemos demonstrar essa fidelidade a algo maior, como fez o Cristo, o maior exemplo de todos. E para encerrarmos, trazemos agora um trecho da Epístola de Pedro, quando ele diz: quando padeçais, padeçais fazendo o bem. Um excelente Natal a todos, um excelente final de ano a todos, e que Jesus siga sendo a todos nós aquilo que o Evangelho dos Espíritos, aquilo que o Livro dos Espíritos nos diz, o nosso modelo e guia, e que o Evangelho segundo o Espiritismo, agora sim, siga sendo o nosso GPS, a nossa bússola, ou atualizando para os tempos atuais, siga sendo o nosso Waze. Um grande beijo a todos, que Jesus nos abençoe e até uma próxima.